Vamos falar hoje de uma das técnicas mais importantes de alta magia e que é considerada um dos fatores mais potentes, vamos dizer assim, para invocação. Essa técnica é conhecida como Assunção de Forma a Deus ou Assunção Divina. Essa é uma fórmula mágica que era também bastante conhecida dos sacerdotes do Egito Antigo. Todo sacerdote egípcio que se preze conhecia bem a fórmula de Assunção Divina ou Assunção de Forma a Deus, porque isso fazia parte de seu treinamento, digamos assim, magístico-religioso. Mas o que é a Assunção de Forma a Deus? A Assunção de Forma a Deus, como eu disse, é uma das mais potentes técnicas de invocação. Invocação é a chamada de um espírito ou divindade para habitar um objeto como um talismã, uma estátua, uma imagem, ou o próprio ser humano. Quando você pede que uma energia desça e envolva e se manifeste no corpo físico, astral, energético de um ser humano. Invocação e evocação são duas técnicas utilizadas na alta magia. São quase a mesma coisa, mas não exatamente. Invocar é pedir para que uma energia ou entidade entre, desça. E evocar é pedir que uma energia ou entidade se manifeste. É colocada então a energia para fora. Paradoxalmente, quando você invoca, você também manifesta uma energia, mas isso estudaremos à frente. Então, a invocação geralmente é feita para o magista obter uma comunicação íntima com a divindade ou espírito que ele invocou, ou mesmo para obter parte de suas qualidades, de seus poderes. Então, quando o magista quer vestir a máscara de uma divindade, de um arcanjo, de uma entidade, ele invoca, e essa força, essa energia, esse arquétipo, essa divindade se torna parte de seu ser, pelo menos durante um período. A consciência do magista fica dividida entre ele mesmo e a divindade ou força invocada. Já a evocação não, é quando o magista busca trazer das profundezas do seu ser, uma energia para que ela se manifeste e é colocada para fora, geralmente num triângulo de conjuração. Em geral, a energia, o espírito evocado é uma entidade menor ou inferior ao magista, e geralmente a invocação, o espírito ou divindade invocado é uma entidade superior ao magista. Isso em termos de vibração e de consciência. Então, quando o magista invoca uma força, está invocando uma força além dele mesmo, superior a ele mesmo. Geralmente é um arcanjo ou uma divindade mitológica. E geralmente quando o magista evoca, ele está manifestando algo fora de seu corpo, que fica posicionada num objeto, geralmente é um triângulo de conjuração, e ele entra em entrosamento com ela à distância. Na invocação não, a consciência do magista acaba se fundindo com a energia ou força invocada, mas isso eu estou falando de uma invocação completa. Na magia, em geral, é mais comum a invocação parcial e não a invocação completa ou total, que nós chamamos de Assunção de Forma a Deus. A invocação parcial, ela é feita quase o tempo todo nos rituais de alta magia e nos rituais em geral. Por exemplo, quando o magista está realizando o ritual menor do pentagrama e o magista convoca os 4 arcanjos, que são os regentes elementais, para preencher e proteger os 4 quadrantes, norte, sul, leste e oeste. Ali ele está invocando uma força acima e superior a ele mesmo para preencher de energia os quadrantes e selar o círculo mágico. Isso é uma invocação. Então, essa
é chamada de invocação parcial, quando o magista invoca o grande arquiteto do universo, quando invoca a grande mãe para preencher e vitalizar seu círculo, protegê-lo, quando invoca um personagem mitológico ou histórico como Salomão, Hermes Trismegisto, né? Isso é feito o tempo todo nos rituais de alta magia. Mas o que eu estou aqui tentando descrever é a assunção de forma a Deus. Como eu disse, a assunção de forma a Deus é uma técnica avançada de invocação. É considerada um dos mais potentes recursos de invocação e elemento essencial de todo o repertório de técnicas da alta magia. A assunção de forma divina é quando o mago assume a função de uma divindade. Ele incorpora as características e poderes de uma divindade, geralmente uma divindade mitológica da antiguidade. Era uma fórmula bastante conhecida dos sacerdotes do Antigo Egito, pois envolvia a identificação em imaginação do sacerdote com a divindade escolhida. Ele fazia isso para obter as qualidades, os poderes de uma divindade. Por exemplo, a visão à distância, o poder de manifestar uma cura, o poder de atrair algo ou alguém, né? Corte de maldições, dominar os elementos. Então, hoje em dia, você ainda pratica nos rituais de alta magia a assunção de forma divina. A assunção de forma divina nos rituais de alta magia ainda hoje é utilizada para diversas funções, como por exemplo, para um ritual de ação de graças eucarístico, quando o sacerdote realiza um ritual de oferenda de energia, né? Ou oferece o seu veículo físico para a habitação de um ser divino. Então é um ritual de graça, de ação de graça, um ritual eucarístico. Também é utilizada para consagrar talismãs e objetos litúrgicos, como espada, como bastão. Pode ser utilizada as técnicas de assunção de forma a Deus, consagrações de talismãs. Também pode ser utilizada para lançar um feitiço ou encantamento de longa duração, de grandes efeitos. E também pode ser utilizada para alquimizar o ser, adquirir as qualidades, o conhecimento, a sabedoria, né, da divindade invocada. E também, não menos importante, pode ser utilizada para entrar em contato, em comunicação com um ser de elevada hierarquia dos planos internos. Acredita-se que foi a assunção divina da forma do deus Horus que levou Aleister Crowley a entrar em contato com o seu daimon, o seu anjo da guarda, e escrever o livro da lei, ou melhor, canalizar o livro da lei. Embora a maioria dos ocultistas não goste da palavra possessão, é sim a técnica de assunção de forma divina, uma fórmula de possessão, só que voluntária, e não possessão involuntária, como na mediunidade em geral. Nós nem falamos em transe mediúnico, mas sim transe místico, ou transe deífico, né? Que é quando o magista invoca uma consciência superior, e ele passa a dividir a sua consciência comum com a consciência de algo paralelo a ele. Ele, ao mesmo tempo, é o magista em si, mas ele também é o Deus ou força invocada. A divindade, então, representa a personificação de uma energia. E o magista ou ritualista procura identificar-se com a divindade para obter a convergência do poder que ela representa. Iâmbrico, o grande sacerdote teurgo do fim da antiguidade clássica, disse uma frase: o sacerdote, né, que invoca é um homem, mas quando ele comanda o poder é porque, por meio de símbolos arcanos, ele, o sacerdote, num certo aspecto,
investe-se da forma sagrada dos deuses. Então, naquele momento de transe deífico, o sacerdote é uma divindade na terra, ou pelo menos manifesta na terra os poderes e as qualidades da divindade. No 100º capítulo do Livro dos Mortos está escrito assim: fiz de mim, o sacerdote falando, fiz de mim a contraparte da deusa Ísis, e o poder dela torna-se forte. Fiz de mim a contraparte divina da deusa Ísis, e o poder dela tornou-se forte. Então, ele, naquele momento, passa a manifestar as qualidades e atributos do Deus no corpo humano, em seu corpo, né? Não é o poder pleno da divindade, é claro, mas é aquilo que o corpo e a personalidade do sacerdote é capaz de assimilar e manifestar. Então, é isso que nós chamamos assunção de forma a Deus. Existem 3 formas ou métodos básicos de assunção de forma divina, que eu irei descrever agora. O primeiro método é o método devocional ou místico, onde o magista presta orações, né, e faz, digamos assim, certas oferendas à divindade que ele quer atrair à manifestação. O segundo método é o método solene ou cerimonial. É o método em que ele utiliza muitas palavras de poder, né, encantamentos, e ele realiza certos gestos, certas posturas e posições corporais que nós chamamos de mudras para atrair a força invocada. E o terceiro método é o método teatral ou dramático, onde o magista ou ritualista realiza uma encenação. Ele vivencia um drama, geralmente um drama cósmico, representando a história da divindade. Eu irei transmitir isso na parte prática do nosso curso de magia egípcia, Assunção de Forma Divina. Sejam bem-vindos.